precisamos reencontrar com algumas colunas ministeriais, lembrando, olha que interessante, o que as compõe. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 4 a 7, escreveu: Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Logo, cada ministério tem as suas funções, lugares na igreja local. Mas todos estes ministérios, sim, com suas funções e seus locais na igreja, todos precisam de fortes colunas. Com a finalidade de aprofundar sobre, sim, esse tema, eu racionarei sobre elementos que devem fazer parte das colunas que um ministério de grande envergadura deve ter. Agora, queridos, algo do tipo volta ao ABC do obreiro, vamos estar fazendo. Se este assunto, então, te motiva ou te interessa, curta o vídeo e vamos para a aula introdutória. Vem comigo, querido, vamos lá. Eu sou o pastor Fábio Elias, do canal Resumindo Divinas Razões, de mãos dadas com o Destrava Obreiros, sim, obreiros local, e minha missão como obreiro do Senhor, há mais de 25 anos, tem sido ajudar, capacitar, animar e também potencializar obreiros através do meu ministério, sim, local, que há 19 anos somos pastor na igreja onde Deus tem nos colocado e às vezes atuamos também como itinerante. Se inscreva e aperte o sininho para você não ficar de fora de todo esse conteúdo que cada semana nós procuramos colocar aqui para atender, sim, estamos comprometidos, visando, sim, queridos, este maravilhoso ministério que Deus tem te confiado e cada vez mais ele poderá ser potencializado. Sempre nos acompanhe no canal, compartilhe o nosso canal com um amigo obreiro, com uma irmã obreira da casa de Deus. Então, sem mais delonga, bora para a aula, bora para o assunto. Escute, o apóstolo Paulo fala da igreja como edifício. Lembra disso? Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, verso 20 a 22. Mais precisamente, o grande homem de Deus, Paulo, ele apresenta a igreja como um santuário. E quais são as colunas desse edifício como igreja? Sim, deste santuário, ele diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que tem o próprio Cristo como a pedra. Olha só, a pedra angular, nos levando a ser hoje o templo, o santuário, o edifício que Deus habita por meio do Espírito Santo. Eu não vou entrar aqui no assunto da identificação sobre o que é este fundamento e quem são os apóstolos e profetas. Não, mas vou usar este ensino de Paulo para deixar claro que a igreja como edifício tem colunas que estão edificadas sobre a pedra angular que é Cristo. E é por esse caminho aqui seguindo que eu pergunto, o que seria as colunas ministerial da igreja local? Vamos olhar este assunto, vamos olhar este ponto aqui, buscando um equilíbrio, lembrando dois subpontos importantes para a nossa compreensão sobre o que seria esta tão gloriosa e abençoada coluna do ministério. Porque, querido, o ABC do obreiro, reencontrando colunas ministeriais, é importante.
E aí, queridos, pensando em primeiro lugar, a coluna ministerial local na igreja pode ser compreendida como pilar ou fundamento essencial que sustenta, olha só, e fortalece a comunidade em seu propósito e missão, por meio do ensino e pregação. Já pegou a ideia? Eu creio que sim. Que seria as colunas ministeriais local da igreja? Seriam então, queridos, líderes espirituais que exercem os dons ministeriais. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 10 a 13, escreveu: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Olha que lindo, meu Deus, a obra do Senhor Jesus. Nós temos crido com base na revelação contida aos apóstolos, que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Olha só, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É o que Paulo está dizendo em Efésios 4, verso 10 a 13. Aqui, meus queridos, somos lembrados que as colunas são pessoas com dons para ou dadas à igreja, e não a igreja dada a estas pessoas que têm dons. Muitos estão caindo em erros feios, porque estão distorcendo esta realidade. São os que fornecem orientações espirituais. Eu estou falando das colunas. O ensino da palavra de Deus e o cuidado pastoral à congregação. E muitos têm esquecido que, sendo ele uma das colunas, olha que interessante, ministerial da igreja local, sendo líder espiritual que exerce os dons ministeriais, ele precisa saber disso. Estão comprometidos com a pregação, o ensino, a preservação da sã doutrina e da integridade teológica da igreja, defendendo a verdade bíblica, olha, e refutando heresias e falsas doutrinas. São essas colunas, homens, mulheres, que Deus concedeu esses dons ministeriais. Devem ser cristãos maduros, que servem como exemplo de fé, integridade e comprometimento com Cristo. Oh, meu Deus, isso é maravilhoso. Discipulando e mentoreando outros crentes em seu crescimento espiritual e desenvolvimento como discípulos de Jesus. Estamos aqui, queridos, falando algo que é coluna da igreja do Senhor. Sim, da igreja local, isso é necessário, porque são os líderes espirituais que Deus tem levantado. Agora, o que seria as colunas ministeriais da igreja local? O segundo subponto, essas colunas são indivíduos ou grupos que desempenham papéis chaves no ministério da igreja, ou seja, no trabalho que a igreja vai contribuindo para o crescimento espiritual dos seus membros, desenvolvimento e serviço à comunidade ao redor dela, seja interna ou seja também externa. Quem vem sendo, queridos, aqui abençoado por essa ministração, escreve aí: opa, eu estou sendo abençoado. Esse feedback é muito importante. O seu entendimento, a sua participação, a sua integração é muito importante. Olha, o que seria as colunas ministeriais da igreja local? Em segundo lugar, essas colunas são os indivíduos, são os grupos. Oh, meu Deus, que vem sendo em muitas denominações os ministérios funcionais.
Os chamados grupos oficiais ou equipes de obreiros que realizam ministérios específicos que auxiliam na educação cristã. Veja bem, no evangelismo, missões ou equipes que vão se desenvolvendo em torno da adoração, o louvor da igreja, a música, os cuidados pastorais, entre outros, auxiliando. Meu Deus, sim, a igreja do Senhor são os servos dedicados, pessoas, sim, membros da igreja que se dedicam ao serviço voluntário, ajudando nas diversas atividades e necessidades da igreja, seja na preparação dos cultos, na organização de eventos, no apoio aos necessitados, entre outras coisas. Gente, são colunas. São colunas. Alguém firmemente e comprometido com a oração intercessória pela igreja, pela liderança, pelos trabalhos, bem como oferecendo, sim, aconselhamento espiritual, aconselhamento conjugal, familiar, financeiro, apoio emocional aos que estão passando por dificuldades, são colunas. Oh, irmão, há 19 anos, eu digo para vocês, sozinho o pastor não consegue trabalhar. Ele precisa estar respaldado de trabalhos voluntários, pessoas chamadas, pessoas com dons, colunas ao redor dele para estar fazendo esse trabalho. Diante do exposto, então, afirmo que as colunas ministeriais, líderes espirituais, mas as colunas individuais ou grupos, desempenhando seus papéis na igreja local, desempenhando papel vital na construção e fortalecimento da igreja como uma comunidade vibrante, gente, saudável e eficaz no cumprimento da missão de glorificar a Deus, edificar a si mesmo como igreja, e a salvação dos perdidos é essencial. Bom, gente, é isso aí. Obrigado por me ouvir até este final. Lembrando que no próximo vídeo, que você não vai querer perder, vamos estudar os elementos que compõem, sim, e mantém firme as colunas ministeriais, porque, ou seja, você sabe, as colunas de casas e prédios precisam de concreto, aço e etc. E assim também as colunas espirituais, sim, ministeriais, a serviço da igreja, colunas locais que estudamos aqui, precisam também de fortes conteúdos, elementos que deixam as colunas firmes. E é isso que vamos estudar no nosso próximo encontro, porque cada encontro nosso é um destravar. Um forte abraço, se inscreva no canal, conto com a tua ajuda. Estamos rumo aos 500, sim, acompanhantes, aos 500 seguidores, meu Deus, vamos lá, querido, um forte abraço, um beijo do Pastor Fábio no seu coração, meu irmão, minha irmã, e tchau, tchau!